Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 1º de outubro de 2025 e vamos começar a leitura mensal de Provérbios. Você que é novo aqui no canal, saiba que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então você consegue ler esse livro todos os meses no ano. Nos meses que tem 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Por que ler Provérbios todos os meses? Porque o livro de Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão para trazer informações para seguir uma vida feliz e abençoada, uma vida próspera, uma vida de sucesso em todas as áreas da vida. Então, o livro de Provérbios, dentre os livros que estão na Bíblia, é o melhor livro para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento humano, para desenvolvimento de relações sociais melhores, para criação de projetos, para organização da vida conjugal, da vida sentimental, da vida familiar, da relação com o seu trabalho, com os seus negócios, para todas as questões ligadas à sua vida cotidiana, você pode contar com o livro de Provérbios. Inclusive, o livro de Provérbios, para aqueles que são ateus, também serve como um referencial, porque ele traz um padrão de moral, de ética, que permite a construção de uma vida com regras que vão trazer realização e sucesso na sua vida. Mas o livro de Provérbios também avisa para os ateus que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O livro de Provérbios é um livro cristão. Ele enaltece Deus. Ele parte do princípio de que Deus é o Criador da terra, que Deus é o Todo-Poderoso e Soberano e que Deus deve receber toda a honra e glória. Inclusive, o autor de Provérbios, que é Salomão, ele diz que todos esses princípios que estão no livro de Provérbios são princípios que Deus criou. E é por isso que as pessoas que seguem as orientações de Provérbios são bem-sucedidas, porque é o próprio Deus que trouxe essas orientações. Então vamos aqui para a leitura de Provérbios, capítulo 1º. O mês de outubro conta com 31 dias. Então nós vamos ler um capítulo por dia e vamos aprender um pouco mais nesse mês para a glória de Deus, porque Deus é o Senhor, e para o nosso bem, para a nossa alegria, que é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Ele tem as bênçãos da alegria sobre a nossa vida. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 1º. Versículo 1º. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então o versículo 1 fala quem é o autor de Provérbios. Na verdade, quando você lê todo o livro de Provérbios, você descobre lá no final que Salomão escreveu dos capítulos 1 ao 29. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então, Provérbios tem 3 autores, mas aqui a grande maioria foi escrita por Salomão. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agora, do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos ver quais são os objetivos de Salomão quando ele escreveu Provérbios. Ele escreveu Provérbios, versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, o primeiro objetivo, para que todas as pessoas que leem Provérbios possam conhecer a sabedoria, a instrução
e possam entender as palavras da prudência. O segundo objetivo está no versículo 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, no versículo, o segundo objetivo, para a pessoa aprender a ser justa. A pessoa aprende as palavras a instrução do entendimento para que ela seja justa, para que ela respeite a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4, o terceiro objetivo, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, o livro de Provérbios foi escrito para as pessoas que são simples, para as pessoas que não têm experiência de vida, para as pessoas que não são jovens, para que eles aprendam a prudência e tenham conhecimento e bom siso, ou seja, que tenham juízo. Tem uma outra versão que fala assim, no versículo 4, para que os moços e a pessoa que não tem experiência adquira experiência e conhecimento. Versículo 4, objetivo, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Então, o versículo 5, que é o quarto objetivo, mostra que o livro de Provérbios não é só para os moços, é também para os que já são sábios, para eles serem mais sábios. E o último objetivo, 6, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, para você entender, quando você conversa com outros sábios, você falar a mesma língua que eles. Você falar a língua dos sábios, para você entender a respeito dos provérbios. Quando fala aqui suas adivinhações, não é que os sábios são adivinhadores. Adivinhações aqui é no sentido de que, quando você conversa com uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem sabedoria, ela consegue ver coisas que vão acontecer antes do tempo. Então, é como um adulto que está perto de uma criança. A criança está ali querendo colocar o dedo na tomada. E o pai, a mãe, dizem: se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque, você vai se sentir mal. E aí a criança pode pensar: como que você sabe? Você é um adivinho? E não é que o pai e a mãe são adivinhos. Eles têm experiência de vida, eles sabem o que vai acontecer. Então, quando você conversa com um sábio, uma pessoa que tem conhecimento, muitas vezes ela vê o que vai acontecer antes do tempo, ela consegue prever o que com certeza vai acontecer ali, porque ela já tem experiência. Então, quando o versículo 6 fala assim: para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, ele está dizendo, para você saber mais a respeito das coisas e entender as adivinhações, entender, ter capacidade também de realizar as previsões antes do tempo. Você consegue visualizar que se você seguir naquele caminho, você vai quebrar a cara. Que se você seguir naquela rota, você vai ser prejudicado. Você vê antes do tempo. É para isso que o livro de Provérbios foi escrito. Agora aqui o versículo 7 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Ciência aqui é no sentido de conhecimento. E temor do Senhor significa o respeito extremo ao Senhor. Temor não significa ter medo, significa ter muito respeito. Então, o muito respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem é louco não considera Deus. Quem é louco não busca receber as orientações que Deus dá. Ele ignora as recomendações de Deus. Então, é isso que o versículo 7 fala. Agora o versículo 8 e 9 nos diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema é aquela joia que as princesas usam na cabeça. Ela é diferente da coroa. A coroa é usada pelo rei e pela rainha. A coroa é aquela cobre toda a cabeça na parte de cima.
O diadema é aquele semicírculo que é feito de ouro ou de prata e que vai da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha. Então, quando ele fala aqui que se você obedecer o pai e a mãe, vai ser como um diadema de graça, ele está dizendo, vai ser como a coroa, vai ser como se você fosse um príncipe, se você fosse uma princesa, como alguém que vai tomar o caminho certo. Serão diadema na tua cabeça e colares para o teu pescoço. O colar, ele enfeita a pessoa. Então ele está dizendo, você vai ficar bem. Você vai tomar boas decisões. Versículo 10. Filho meu, do versículo 10 até o versículo 19, esses versículos aqui falam para nós fugirmos dos pecadores, porque eles armam ciladas, eles fazem coisas erradas e eles não sabem que quando eles fazem coisas erradas, eles estão armando uma arapuca onde eles mesmos vão cair. Então nós não devemos seguir o caminho dos maus, porque eles fazem a maldade e depois eles tropeçam e caem. Então do versículo 10 ao 19 está dizendo, escolha bem os seus amigos. Veja o 10, filho meu, se os pecadores são os que erram os objetivos da vida. A palavra pecado significa errar o alvo. Então os que erram o alvo, né? Filho meu, se os pecadores com blandícias é conversa mole, é convite para fazer a coisa errada. Só que um convite que é feito com sedução. Diz assim, se você ficar com a gente, você vai se dar bem. Isso é blandícia. Então, filho meu, se os pecadores com blandícias, com seduções, te quiserem tentar, não consintas, não concorde. Versículo 12, se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Versículo 12, traguemo-los vivos, como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, e encheremos as nossas casas de despojos. Despojo é o prêmio que uma pessoa ganha quando vence a outra pessoa. Então, o despojo é o que os exércitos vencedores colecionavam depois de derrotar o exército inimigo. Então o exército luta contra outro exército, vence aquela guerra e eles podem entrar e tomar o despojo. Tomar roupas, dinheiro, comida, casas, carruagens, tudo que tinha, eles tomavam como despojo. Então essas pessoas vão dizer, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Eles vão enganar, roubar, trapacear os inocentes e vão carregar os bens dessas pessoas. Versículo 14: lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Veredas significa caminhos. Desvia o teu pé dos caminhos deles. 16: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Derramar sangue não é só matar a pessoa. Derramar sangue é quando você rouba, quando você furta, quando você engana, quando você faz o mal a alguém. Na Bíblia, isso é derramar sangue. Você está ferindo, machucando, causando prejuízo para outra pessoa. Versículo 17. Na verdade, debalde significa de maneira inútil. Então, na verdade, de maneira inútil, se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Por quê? Se você coloca a rede na frente do passarinho, ele vê a armadilha e ele não cai. Então ele fala, é inútil. Na verdade, é inútil você estender a rede perante os olhos de qualquer ave. Versículo 18. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Ele está dizendo o seguinte, se você armar uma rede na frente do passarinho, ele não cai. Só que essas pessoas que fazem a coisa errada são tão cegas que elas fazem o mal
e elas estão armando uma cilada para elas mesmas. Só que elas não enxergam. Elas estão espreitando a própria vida quando fazem o mal para as outras e são tão cegas que elas acham que vão sair impunes. É isso que o versículo 18 está dizendo. Versículo 19: tais são as veredas, ou seja, os caminhos de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. O versículo 19 nos traz um esclarecimento. Quem aceita esses convites para receber os despojos, ganhar bens materiais com facilidade, é alguém que se entrega à cobiça, fica cobiçando as coisas. Agora, a pessoa que busca ganhar aquilo que deseja pelo seu trabalho, aliás, não é ganhar, conquistar, fazer o seu dinheiro, correr atrás do seu objetivo, porque a palavra ganhar é um verbo que você não faz esforço, vem para você. Mas aquele que luta para receber o prêmio pelo esforço, pela sua dedicação, ele é aquela pessoa que não vai aceitar esses tipos de proposta. A palavra cobiça vem daquele que fica olhando e desejando e não faz nada. Então, não está disposto a se dedicar, a fazer o esforço necessário. Então, essa pessoa pode cair nessa tentação de receber um convite, uma sedução para ganhar algo fácil. Mas está dizendo aqui que se você fizer isso, você está armando uma cilada contra sua própria vida. Tudo que vem dessa forma, vai haver um julgamento. Deus, ele é juiz, ele vê o que você fez e no tempo certo você vai receber a colheita. Então existe uma lei que prevalece na terra, que é a lei da semeadura. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Você pode ler lá depois. Lá está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você semear o mal aqui, você vai colher. Agora vem o versículo 20 até o versículo 31, que fala sobre a sabedoria. Que se você ouvir a sabedoria e seguir pela sabedoria, você vai ser bem-sucedido. Veja aqui o versículo 20. A suprema sabedoria, sabedoria está em letra maiúscula, porque está falando de Deus. Deus é a sabedoria. Então, a suprema sabedoria, que vem de Deus, altissonantemente clama de fora. Altissonantemente clama muito alto. Do lado de fora, pelas ruas levanta sua voz. Versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. O que significa o versículo 21? Em qualquer lugar que você for, seja na favela, seja num bairro de casas muito ricas, seja em qualquer lugar do mundo, sempre existe alguém que vai falar aquilo que você deve fazer e que é correto. Ninguém pode dizer que nunca aprendeu as palavras daquilo que é verdade. Em todos os lugares, se uma pessoa estiver com intenção de furtar alguém, roubar alguém, vai ter um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, um amigo que vai dizer: não faça isso, isso é errado. A sabedoria, ela está em todos os lugares. E ela está dizendo o seguinte, versículo 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Até quando, ó tolos, amareis a necedade? Necedade significa tolice. Até quando vocês vão amar a tolice? E vós, escarnecedores. Escarnecedores são os zombadores, os que brincam com coisa séria e não levam a sério. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Converter-se é mudar a rota. Você está indo numa reta e aí você faz uma conversão. Você converte e volta pelo outro caminho. Então, convertei-vos pela minha repreensão.
Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Se você está indo por um caminho torto e você se arrepende e se converte para seguir a rota certa, Deus vai derramar de maneira abundante o espírito dele. O espírito dele, quando entra em você, ele mostra com clareza e com iluminação o caminho correto, o caminho certo. Deus ele quer derramar o espírito dele sobre mim, sobre você. Então ele está dizendo, se você se converter do caminho errado, você vai receber o espírito dele. E vos farei saber as minhas palavras. E ele vai falar para nós o que é o certo. Ele fala só com quem está disposto a ouvi-lo, só com quem se arrepende e converte a rota. Versículo 24: Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. 25: Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26: Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Então Deus está dizendo o seguinte: se você não ouvir os conselhos dele, se você recusar, se você não aceitar a ajuda dele, quando você cair na desgraça, quando você cair na situação ruim, ele vai dar risada. Ele vai rir. Mas esse rir aqui, alguém está dizendo, então Deus é um zombador? Deus é sádico? Deus gosta de ver as pessoas caindo para dar a risada delas? De maneira nenhuma. O que Deus está dizendo aqui é, na hora que vocês estiverem sofrendo, eu vou olhar e vou ficar de fora. Eu não vou chegar ali e dizer, agora eu vou limpar toda a sua sujeira e vou deixar você livre para seguir um caminho reto. Você vai pagar as consequências das coisas erradas das suas decisões. E eu vou ver e vou deixar você sofrendo as consequências. Então, tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou fazer a coisa errada, vou fazer a coisa errada, vou fazer a coisa errada, e depois lá na frente eu peço perdão para Deus, e aí Deus limpa a minha barra e eu fico numa boa. Não é assim. Deus vai perdoar você para começo de conversa. Ele só vai perdoar você se você se arrepender. Você tem que estar arrependido, realmente quebrantado por ter feito a coisa errada. Falar de boca, estou arrependido. Ele conhece o que está no nosso coração. E o segundo ponto, quando você estiver arrependido, Deus vai dizer, agora você precisa colher as consequências. Eu vou estar com você. Ele vai estar com você, mas você vai colher aquilo que você fez. Então esse eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor significa vocês vão colher os resultados. Versículo 27, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então vocês vão passar o aperto e angústia. Versículo 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Isso aqui não é permanente. Deus, quando a pessoa fez as coisas erradas e ela decidiu fazer as coisas erradas e decidiu fazer as coisas erradas, Deus ele dá um chá de cadeira na pessoa. Deus vai dizer assim, você vai ficar sentado agora e vai ficar esperando. Você vai ter um tempo em que você vai ficar pagando e sofrendo um pouquinho, para depois ele dar a resposta. Versículo 29, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não preferiram respeitar a Deus. 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então aqui Deus está dizendo, vai, já que quis andar no caminho errado, vai andar no caminho errado e quando vier e pedir o perdão, vai levar um tempo. Deus ele dá um tempo para que a pessoa realmente se arrependa. Versículo 32, porque o desvio dos simples os matará. Quem são os simples? As pessoas que não buscam conhecimento, que não buscam informação, que ouvem
o que qualquer pessoa fala, não avaliam o caminho que estão seguindo. São pessoas simples, não se planejam, não se programam para ter uma vida seguindo uma linha, uma direção. Então o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Porque os loucos são os que se afastam de Deus. Podem conseguir prosperidade, mas essa prosperidade que vem com a prática de coisas erradas vai destruí-los. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quem der ouvidos à palavra de Deus vai estar seguro e vai descansar do medo do mal.